Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e a proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Não é só, mas agora despojai-vos também de todas estas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes de vossa boca. Paulo, Colossenses 3:8. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido a conta de renovado no Senhor. Contudo, isto constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam do dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostos à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme seus caprichos e não segundo Jesus. Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando de alguém de algum patrimônio material a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar, em derredor dos próprios passos, os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer sermos o que não somos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhe-os perceber e confessá-los a mim mesmo. E a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária.
em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O silêncio estava tão grande que eu fiz a oração e nem percebi que o negócio não estava funcionando. Vê que coisa interessante. Então, gente, a gente está vendo uma reflexão a respeito de comparação. Comparar, como a gente já estudou aqui, é o confrontar duas coisas, vendo semelhanças e diferenças. E toda vez que você vê algo que você compara a outra pessoa, isso gera confusão. Porque cada pessoa é a essência dela mesma e não existe no universo inteiro dois espíritos em iguais situações evolutivas. Sempre alguém vai ter algo a mais do que você. E aí a coisa fica mais complicada, porque a gente não tem que comparar. O outro é o outro, eu sou eu. Somos únicos. E somos todos filhos de Deus. Então a gente tem que saber avaliar as coisas e não comparar. E como a gente estudou já aqui, a comparação, já que você está confrontando semelhanças e diferenças suas com os outros, ela vai gerar três coisas muito graves na pessoa: a inveja, a fofoca e a subserviência. Inveja porque quando eu estou comparando com alguma coisa com outra pessoa e eu fico desgostoso, isso aí já é inveja. E aí você se vincula numa faixa vibratória muito comprometedora. Às vezes as pessoas acham que não é desse jeito, mas eu gostaria que elas pensassem melhor e fossem analisar, principalmente, eu sempre falo desse capítulo do livro da Gênesis, que é o capítulo 14, sabe? Porque ele é um capítulo impactante mesmo. Sabe? Lá Kardec mostra como se processa a ação do pensamento e da vontade. Lá ele mostra como o nosso pensamento e a nossa vontade manipulam os fluidos espirituais. Lá ele mostra que, do mesmo modo que acontece com os desencarnados, acontece com o encarnado. Cada pensamento que você tem, entende, não só fica retratado em você, em que todos os espíritos veem, entende, veem de maneira de audiovisual, sabe? Como também esse pensamento se projeta no espaço e entra em similaridade com todos os pensamentos que têm o mesmo teor de vibrátil. Então, você quando está tendo inveja, você se desconecta do que é positivo, conecta com o que é negativo, porque a inveja é o sentimento que prepondera entre as espiritualidades inferiores. Então, esse sentimento de desgosto e às vezes até raiva que você tem com a posse e o sucesso dos outros é inveja. E toda vez que você faz um comentário que foge um pouco da realidade e que muitas vezes você faz querendo ter um objetivo, às vezes até camuflado, entende? De querer denegrir o outro ou levar uma vantagem sua em relação ao outro, porque é uma das atitudes mais inferiores e mais degradantes que pode existir no ser humano. É quando ele tenta apagar a luz do outro querendo acender a sua. E isso vem da inveja. É isso que a espiritualidade inferior faz. Kardec pergunta: por que é que os espíritos inferiores prejudicam
eles se sentem melhor com isso? Não. Eles fazem isso por inveja. Ele vê os outros indo para frente, então ele faz de tudo para apagar a luz do outro, para tentar acender um pouco a sua luz. E você não se iluda, porque é algo extremamente comum nesse mundo que a gente vive. E você tem que estar vigiando para que você não se contamine com isso. Porque se você, diante de uma fofoca que é feita a seu respeito, você ficar com raiva, dançou. Não é legal. Você vai se vincular também com energias de padrão vibratório inferior. Então a gente precisa entender que inveja, fofoca, ou às vezes você está na atitude de subserviência, que é um desamparo aprendido, que eu trouxe como exemplo aqui, que a gente já estudou, entende que é um assunto que ganha cada vez mais espaço em neurociência, em virtude da importância que está sendo dada no sistema de rede neuronal. Hoje em dia as redes, elas já têm um valor muito mais significativo do que os núcleos que representam contatos entre essas redes. Então é uma coisa muito, muito bonita que está surgindo hoje em dia. Então que a gente veja, porque a gente não tem que se comparar com ninguém. A gente tem que avaliar os outros, sabe? Que é o assunto que a gente está estudando, que eu trouxe do Livro dos Espíritos. Porque eu vou te falar uma coisa, se você quiser estudar, se você for pesquisar no Livro dos Espíritos, você acha, sabe? Eu acho impressionante isso. Às vezes eu fico assim imaginando, eu digo, não, mas eu já ouvi falar isso assim, ele vai, encontra lá. Encontra tudo, gente. Tudo. É uma questão de você estudar e procurar. Então Kardec ele faz uma pergunta, em que consiste a felicidade dos nossos espíritos? São perguntas simples e diretas que Kardec faz. Uma das coisas que mais me encanta no Livro dos Espíritos, é que Kardec faz uma pergunta e a resposta não é só daquela pergunta, como ele amplia a informação em ângulos que a gente jamais pudesse imaginar que aquilo iria acontecer. Então, ele perguntou em que consiste a felicidade dos espíritos. Ele podia ter parado no começo aqui, né? E conhecer todas as coisas, e não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Aqui ele já tinha respondido tudo. Mas ele continua, né? O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os espíritos puros gozam, é exato, a felicidade suprema. Mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Foi até onde a gente estudou semana passada. Referência ao estado moral. E a gente vai ver justamente o que eu gostaria, que é o fim dessa questão. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de inveja. Sabem que deles depende o conseguir, e para conseguirem trabalham, porém, com a calma da consciência tranquila. E ditosos se consideram, por não terem que sofrer, os que sofrem os maus. Então, vê que interessante o que começa dizendo aqui. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Compreender aventura é fazer uma análise do valor da coisa, e avaliar isso, tomar o verdadeiro valor daquilo que eu estou analisando. Então, o que é que os espíritos bons vão fazer? E você que pretende, né, chegar a aspirar mais felicidade, é saber avaliar as coisas, é saber dar valor para as coisas, entende? É você apreciar, entende?
aquilo que você está analisando. Isso é sempre bem-vindo. Isso faz parte da nossa capacidade de ter discernimento, gente. Discernir é o saber separar as coisas que têm valor positivo das que têm valor negativo, as coisas que são boas, das coisas que não são. Então, eu ver uma pessoa e começar a avaliar as qualidades e os valores dela, e ver que os valores dela são bons, isso deve servir de estímulo para a gente, para que você também vá no caminho que aquela pessoa foi, porque ela venceu as dificuldades e superou. E se ela fez isso, você também consegue fazer. Então, ele é muito evidente aqui a coisa, sabe? Os adiantados compreendem a aventura. Então, aqueles que não ficam na inveja, que são os inferiores, mas os bons que querem progredir, eles vão compreender a aventura. Entende? Essa palavra compreender, eu já trouxe definição dela várias vezes aqui, mas nunca é demais, sabe? Porque ela é diferente de entender. Entender é a capacidade que eu tenho de ver a representação simbólica da ideia. Eu tenho a capacidade de ver o que é que significa a ideia que está me chegando, sabe? Agora, quando eu trago essa ideia para fazer parte de mim, eu estou compreendendo, eu estou entendendo e trazendo ela para mim. Então, toda vez que eu compreendo alguma coisa, eu estou entendendo a representação simbólica, cognitiva daquela ideia e estou associando ela a uma ideia que já é minha para que ela faça parte de mim. É isso que significa a palavra compreender. Então, eles compreendem a aventura, quer dizer, o valor daquele comportamento, daquela maneira, daquela representação que a pessoa tem, e já estão costurando isso para que faça parte dele também. Eu aprendo com os outros. Deus ensina os homens pelos próprios homens. Uma vez eu falei isso aqui, as pessoas não gostaram, mas é pura verdade, sabe? Quando a gente fala que os Espíritos influenciam a todos nós, através de pensamentos instrutivos, através do sonho e através de terceiros, é isso que eu estou dizendo. Os homens vão automaticamente servindo Deus de cada um dos seus filhos para que aprendam entre si. Quando Jesus falou para a gente que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, amar não é fazer o bem dos outros? Então os homens vão fazer o bem uns dos outros, e eles vão aprender uns com os outros. Essa é a forma mais direta que a gente tem, porque ela está ferindo a nossa objetividade através da percepção visual, auditiva, comportamental do outro, sabe? Então a gente vai se ajudando e vai aprendendo um com o outro. Como eu falei aqui no começo, não existe nenhum espírito igual em grau de evolução. Se alguém sabe alguma coisa a mais do que eu sei, eu também sei alguma coisa a mais do que aquela pessoa já sabe. Entende? É difícil você dizer que uma pessoa é totalmente superior a você. Quando a gente fala que a gente está no planeta de provas e expiações, entende? É porque a nata de todos nós aqui, entende? Somos de provas e expiações. Predomina o mal sobre o bem. Então, sobre o pouco bem que eu já tenho, eu posso fazer muito bem aqueles que ainda não têm, porque predomina o mal também sobre os bens, entende? Então, é lógico que a gente tem aqui alguns espíritos puros que nossa abnegada mergulham aqui na Terra para trazer grandes ensinamentos para nós. Existe isso, entende? E Kardec mesmo fala que isso acontece. Você pode até evocar esses espíritos, se você fizer por merecer, ele vai trazer grandes informações para a gente. Isso está no livro dos médiuns lá para a gente ver. Então, eu preciso ter essa capacidade de entender, avaliando a positividade daquela pessoa e trazendo ela, aquele ali, para que eu costure em mim e aprenda alguma coisa. E isso a gente deve fazer, avaliar sempre. Dos que perceberam. E aspiram a alcançar. Então, aspirar é almejar ardentemente atingir um objetivo. À medida que você compreende e quer trazer para você, você aspira a alcançar. É um processo
em que você reconhece o valor, você traz para você e você quer fazer aquilo. Então você vai se esforçar nesse sentido. O que ele quer dizer é que isso vai gerar uma motivação na pessoa. E essa motivação, você tem que saber trabalhar ela, porque a motivação de cada um de nós, ela é um processo intrínseco da pessoa. Cada pessoa tem em si e pode trabalhar em si essa motivação, que é a energia que eu tenho para atingir uma meta que eu quero alcançar. Eu estava até conversando com o Tasso, algumas coisas que ele está vendo sobre essa palavra motivação, que está tendo uma ampliação muito grande das coisas, sabe? Inclusive tem algumas correntes hoje em dia querendo colocar ela como se fosse um atributo à parte da mente da criatura. Então não vai ser só inteligência cognitiva, afetiva e volitiva, mas também tem inteligência motivacional. É algo muito bonito. E você não pensa que a ciência fazendo isso está se distanciando da doutrina ou está dizendo que a doutrina está errada. Não está. Toda vez que você usar a palavra esforço, você bota motivação, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando a gente fala, eu até trouxe para vocês isso, tem que estar nos mensageiros, todo movimento de ascensão do Espírito é preciso esforço, suor e lá. Motivação, trabalho e educação. É a mesma coisa. Entende? Então, independente da linguagem que se fale, a representação simbólica das ideias são as mesmas. Então, isso a gente tem que entender para que eu saiba me motivar para ir em busca de algo novo que eu estou avaliando, sei que é positivo, sei que está trazendo ventura e está ao meu alcance realizar aquilo. Então, que eu me motive para isso. É muito bonito essa história de motivação, porque você pode ter motivações internas e externas, que está no interior e exterior. Entende? A motivação interna é quando você quer vencer obstáculos de progresso da sua evolução. E a motivação externa é quando eu quero conquistar algo externamente para mim. Então, você quer passar no vestibular, então você quer conquistar aquilo, você vai se motivar para ter essa conquista externa. Ao mesmo tempo, você vai se motivar para superar suas dificuldades. Então, você tem motivação interna e externa ao mesmo tempo. Então, esse esforço depende de cada espírito reconhecer o valor, a aventura de conquistar progresso. Ele vai extrair disso a energia que ele precisa para ir à luta. Então, uma coisa é pensamento, outra coisa é cognição, outra coisa é fé, entende? Uma coisa é vontade e outra coisa é energia, esforço, coragem. Depende do empenho de cada um. Quanto mais esforço você tiver, maior vai ser a sua chance de sucesso. Então, ele continua dizendo, mas esta aspiração, como a gente viu aqui, né, que é desejo ardentemente de atingir um objetivo, que vai ser, isso aqui é uma motivação, mas esta aspiração se constitui uma causa de emulação e não de inveja. Emulação, tomar como exemplo, procurar igualar-se. Então, você vai sentir que você pode chegar lá. Aquilo vai servir para você, para que você tenha essa energia, tenha essa coragem, esse vigor, essa motivação, esse esforço, para que você se eduque na direção daquilo que você sabe que é positivo. Para você ver o que é interessante, sabe? A gente sabe, conhece muita coisa, que, por exemplo, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus falou isso para a gente. Todo mundo conhece isso. Todo mundo sabe que tem que trabalhar nesse sentido. Mas falta em nós a energia para que a gente coloque isso em prática. A nossa motivação para isso está sendo pobre. Isso por quê?
Porque eu uso a motivação de outras coisas que vai bater de frente nisso. Entre elas, eu dar mais valor para o meu desejo do que para o propósito que eu tenho de trabalhar isso que é edificante. Então, veja aonde é que você está colocando o seu esforço. Veja aonde você está colocando a sua motivação. Entende? Porque ninguém vai dar ao outro uma energia que depende exclusivamente da alma daquela criatura. Você pode, no máximo, levar estímulo, jamais motivação. A gente leva o estímulo para que você, olhando para aquele estímulo que a gente está dando, desperte em você mesmo, a motivação que precisa para que você faça algo de melhor na sua vida. É assim que funcionam as coisas, entende? Então, que a gente saiba disso, porque é a via que a gente deve seguir no nosso progresso. Entende? Deus deixa a gente aqui convivendo com a diferença justamente para isso. Porque, presta bem atenção, quando a gente está no mundo espiritual, entende? Lá você é reunido por classes de evolução. Entende? Então você fica só naquela classe, entende? Os inferiores estão aqui, trevos aqui, o umbral aqui, assim, entende? Você vê memória do suicida, tem só suicida ali, que é uma região umbralina para aquele troço, entende? Então você fica por faixas. Se você fosse ficar só naquelas faixas, a chance de evolução sua era mínima. Porque você não estava tendo outros estímulos diferentes para que você progredisse. Então, a gente mergulhar aqui na Terra, nesse caldeirão onde está todo mundo misturado, é a oportunidade de progresso. Aqui a gente convive com a diferença. Aqui eu vejo pessoas em situações piores. Eu não vou querer passar por aquilo. Aqui eu vejo pessoas em situações melhores. Isso deve me estimular para que eu me motive e vá em busca de fazer alguma coisa. Então, a chance de progresso nossa, de consolidação desse progresso, é aqui e agora. Lá no mundo espiritual, o progresso que eu vou ter, entende? Vai ser porque eu vou estudar coisas novas, eu vou aprender coisas novas, entende? Mas eu não vou ter como provar essas coisas novas naquela situação vibratória que está todo mundo igual. Eu preciso de estar numa situação diferente para que eu comprove aquilo que eu estou aprendendo. Então, quando ele fala isso aqui para a gente, para que a gente se motive, extrai de nós essa motivação, isso é um estímulo que ele está dando, para que eu use isso para o meu progresso. Então, eu jamais devo me comparar com os outros, mas eu preciso saber reconhecer o valor das coisas. É aí que nasce a capacidade de ter discernimento, gente. O discernimento é algo que é fundamental do ponto de vista ético para a gente. É essa capacidade de separar o bem do mal que eu vou estar dizendo, olha, isso aqui eu sei que não é bom, isso aqui não é correto, entende? Mesmo que eu sinta emoção para isso, desejo disso, eu não vou fazer isso, entende? Meu propósito é outro. A gente tem que entender que a gente está aqui para extrair propósitos positivos. Eu tenho que botar minha motivação nisso. É gostoso você ter desejo realizado? É gostoso, é bom, entende? Eu não estou dizendo que o desejo por si só é ruim. Entenda, o desejo por si só não é ruim. O desejo que a gente tem são alegrias que vai me trazer através das percepções do meu corpo, sabe? Desejo é eu querer repetir uma experiência que me foi prazerosa e eu quero sentir novamente. Eu tenho que trabalhar nessa experiência porque vai ser justamente eu analisando as emoções desse prazer, desse desejo, que eu vou trabalhar sentimentos em mim. O problema nosso é que a gente não usa a sensualidade da maneira educativa. O problema nosso é que a gente, como sente que coisa gostosa e prazerosa, você intensifica isso e sai da sensualidade e cai no sensualismo.
em que você prepondera uma energia a mais para esse desejo. E aí nasce uma paixão doentia. Porque todo incremento que eu dou a uma necessidade, a um sentimento, eu estou entrando na paixão. Então você, para sair da sensualidade e entrar no sensualismo, é um pulo. Não tem uma linha divisória entre as coisas. É uma questão de você saber se educar, usar aquilo com educação. Você tem que educar seu desejo. Como a gente já leu essa mensagem aqui, eu vou ler novamente para que vocês entendam, sabe? Então, você não tem que castrar seu desejo. Você não tem que recalcar seu desejo. Você não tem que querer omitir seu desejo. Não, de maneira alguma. Você tem que reconhecer você como é. Eu sou assim, tenho tais desejos, tem desejos que eu sei que eu estou extrapolando. Eu tenho que me educar nisso. Eu tenho que ponderar. Isso vale para tudo. Porque toda paixão que você deixe tomar conta da sua vida vai te causar estrago. Não tem como. Toda paixão, cedo ou tarde, você vai receber uma dor auxílio a respeito daquilo. Não tenha a mínima dúvida sobre isso. Porque nós não estamos aqui para viver de vícios e paixões. De maneira alguma. Todo vício deve ser educado, jamais recalcado, jamais reprimido. Então, faça autoconhecimento, se analise, olhe você como você é, entende? Veja os valores que você está dando às coisas, entende? Veja as coisas positivas que você pode extrair quando você se educa, quando você sai do vício, sai do sensualismo e volta para a sensualidade. Não existe outra forma, entende? É um trabalho interior que cada criatura vai ter que fazer com você mesmo. Então, o problema nosso, sabe, é que muitas vezes você cai no sensualismo, e quando você cai no sensualismo, que você vê outra coisa diferente em outra pessoa, aquilo ali serve de uma autorrecriminação com você mesmo. Entende? E o ego vai fazer o quê? Vai arrumar uma desculpa para isso. E a desculpa que ele faz, entende? É entrar na comparação, para que você fique com inveja, entre na fofoca, ou então entre na subserviência. Então que a gente tenha muito cuidado, porque não é para isso que a gente está aqui. Você tem que saber avaliar, você tem que saber discernir, você tem que ver aquela pessoa como um objetivo. Tanto é que todo mundo sabe, isso é uma importância capital. Não é porque que a gente fala que Jesus deve ser nosso modelo de guia, não. Eu já falei para vocês do livro A Ciência do Mal. Eu já trouxe até umas reportagens sobre isso aqui, que eu divulguei muito, a respeito do trabalho do professor Zimbardo. Esse professor, ele reconheceu a importância disso aqui que a gente está estudando. Ele trabalha muito com crianças, né? Então ele viu que com esse trabalho de neurociência, eles conseguiam ver crianças que estavam se desenvolvendo, fugindo da regra da normalidade, entrando num grau de distúrbio de conduta, e ele faz ressonância funcional e conseguia ver uma dificuldade na área integradora do caráter, que é no giro pré-frontal, na base orbicular. Então, eles conseguiram selecionar crianças que tinham essa área deformada, porque é essa área deformada que vão dar origem aos psicopatas assassinos, aos distúrbios de sociopatas, psicopatas, essas coisas todas. E eles tiravam essas crianças do contexto da escola, entende? Para fazer um trabalho à parte com elas, para que elas fossem integradas. E eles notaram uma coisa, que não adianta você levar informação cognitiva para essas crianças. Elas não conseguem processar. Não adianta você levar educação afetiva para que elas tivessem discernimento do bem, o mal, o certo, o errado. Elas não conseguem processar. Mas uma coisa eles descobriram, que elas conseguiam processar, é a imagem de herói. Então eles passavam para essas crianças em grupos, instruções lúdicas em que apareciam heróis que vinham salvar pessoas, fazer coisa boa para os outros, mostrando
a importância do que é você ter um herói na sua vida. E ele fazendo esse trabalho com essas crianças, eles conseguiram reintegrar elas para que elas frequentassem a escola junto com os outros, com normalidade, fugindo dessa possível roda que seria transformar um psicopata assassino. Então, nós, faz parte do nosso contexto íntimo ter um herói. Quem é o nosso herói? Jesus, modelo e guia. Quem é o grande herói de tudo? Deus, que está sempre atraindo todos os seus filhos para o caminho do bem. Então aqui vem um princípio religioso, um princípio filosófico dentro da doutrina espírita, religioso porque Deus é nosso Pai, filosófico porque Jesus é o nosso modelo e guia dentro da doutrina espírita, tá entendendo? E a gente vê um trabalho de neurociência trabalhando com crianças em formação que tem deformidades, não tem capacidade de assimilar um entendimento normal como a gente está na escola para todas as crianças que têm essa área integradora do caráter funcionando direito. Entende? Então, essas crianças conseguem trabalhar, chama a usina de heróis o trabalho dele. Entende? Ele é muito bonito o trabalho desse professor. Então, vale a pena a gente ver, entende? Isso é uma das coisas que mais me encanta. Eu ver o trabalho de neurociência ou de ciência de uma maneira geral, entende? Sendo a mesma coisa que a filosofia mostra que deve ser feita, entende? E a religiosidade. São as três armas que Deus dá para a gente crescer, evoluir, entende? Progredir. E você vê a coisa surgindo, entende? E eu torno a repetir para você, são crianças que não têm capacidade de entendimento. A representação da ideia para elas não tem uma conotação como a maioria das pessoas tem. São crianças que, psicopata assassino, gente, sociopata, eles são zero de empatia, quer dizer, inteligência afetiva não tem. E eles só trabalham, eles melhoram, eles voltam a ser integrados com o ensino normal junto às outras crianças. Então, se você pega uma criança que está desse jeito e melhora, por que é que nós, que entendemos, compreendemos, podemos concordar e podemos a nossa vontade e aprender, por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Então, eles conseguem motivar crianças. É por isso que eu estou falando, a energia motivacional muitas vezes está sendo separada da cognição, da fé e da vontade. Essa usina de heróis, eles conseguem motivar as crianças para que eles vençam sem dificuldades. Às vezes eu fico perguntando para nós mesmos, pergunto para mim, onde é que está a minha motivação que eu ainda estou retardando tanto de fazer o que eu sei que eu devo fazer? Todo mundo aqui sabe que deve fazer um monte de coisa certa. E te garanto, desse monte de coisa certa que você sabe fazer, muitas vocês não estão fazendo. Então pergunta para você mesmo, onde é que está? O que é que está faltando de motivação? Onde é que está meu esforço? Onde é que está minha coragem? São coisas energéticas, sabe? Que está à sua disposição. Entende? Você vai em busca disso desde que você queira. Entende? O querer é igual à motivação. Você quer, você supera. É por isso que tem aquela pergunta que eu já falei que ia trazer na reunião de segunda e vou repetir para vocês. Kardec pergunta, não existem paixões tão violentas que a pessoa não tenha condição de controlar? Ele fala, não existe isso não. Tem muitas pessoas que dizem, quero, mas o querer fica nos lábios. E muito satisfeitas elas ficam desse querer não se realizar. Quando uma pessoa crê que não pode superar uma dificuldade, é porque ele está muito mais identificado com a materialidade do que com a espiritualidade. Então, são essas questões, entende, que faz a gente parar, pensar e refletir e dizer, puxa, eu posso e está ao meu alcance fazer coisas melhores. Eu posso. Até quando eu vou ficar postergando? Porque, entenda, a gente está numa fase final do planeta de provas e expiações. A gente sabe, já entendemos isso, que para você ser considerado um espírito do planeta de regeneração, é porque você quer fazer o bem. E quando eu falo quer, entenda, motivação. Você está tirando você
a energia motivacional para fazer o bem. Está entendendo a coisa como que é? Então, aprenda, porque você já pode ser aqui agora um espírito do planeta de regeneração. A regeneração já pode ter começado para você agora. Independente dos outros, não interessa. Desde que você se motive querendo fazer o bem, tendo essa energia para que a sua vontade faça alguma coisa edificante. E isso é importante, porque essa energia que vai dar, sabem que deles depende conseguir, e para conseguir trabalho. Lembra o movimento de ascensão? Esforço, motivação, suor, trabalho e lágrimas para ser educado. Então trabalha, mas trabalha, entende? Com calma da consciência, tranquila. Porque sabe que é isso que deve fazer. Sabe que o outro fez porque trabalhou para conquistar. Sabe que Deus fez os filhos deles iguais. Sabe que todo filho que Deus fez vai chegar à perfeição. Então sabe que cada um vai transitar esse caminho de acordo com o esforço que cada um vai ter. Aqueles que mais trabalharem, mais se esforçarem, vão chegar mais rápido do que os outros. Entende? E isso deve servir de estímulo para a gente. Então, trabalha com a tua consciência tranquila. Entende? Sem querer invejar o que o outro conquistou. Entende? Sem querer denegrir a luz do outro. Entende? Mas que você reconheça e realce aquilo ali, para que os outros também vejam e que trabalhem junto com você com a consciência tranquila e que você está fazendo o que está ao seu alcance. O que é consciência? A capacidade de eu ter de entender, julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Então você vai estar tranquilo, você viu sua realidade, entende? Você sabe fazer juízo de valor dos seus atos, você vai fazer para que esses atos seus se tornem cada vez melhores, transitando no caminho do bem, do belo, do bom. Então isso vai me trazer energia para que eu trabalhe com calma na consciência e ditosos de se considerarem por não terem que sofrer os que sofrem os maus. Entende? Então eles já vão sentir essa palavra que eles chamam aqui, ditoso, que é a mesma coisa de felicidade. Entende? Então, compreenda o contexto da coisa. A gente está aqui tendo uma oportunidade de conviver com a diferença, fazer nossas escolhas, usando discernimento, sabendo a consequência de cada escolha que eu estou fazendo, para que eu escolha realmente o que é nobre, o que é bom, porque é aí que deve estar o nosso propósito, para que eu planeje e coloque em prática isso, de uma maneira bastante educativa e instrutiva na vida da gente, sabe? Então, isso é dever nosso. Nós estamos aqui para extrair e desenvolver propósitos edificantes. Acho muito bonito e torno a repetir, porque tem coisas que a gente tem que ler, reler e continuar lendo, até na próxima encarnação continuar lendo, sabe? Quando Ulisses fala para André Luiz, no capítulo do livro Nosso Lar, a respeito do umbral, se eu não me engano é o capítulo 16, ou é 12, ele fala, já começa dizendo, nós, André, mergulhamos na terra para desenvolver virtudes. Virtudes são sentimentos de valência positiva. Todos nós viemos aqui para isso, trabalhar virtudes. Porém, quando lá chegamos, nos entregamos para a indiferença. Quer dizer, você não quer trabalhar, quer ficar na zona de conforto. E por que zona de conforto? Porque você quer viver só dos prazeres da vida. Entende? Então, quando você já na indiferença, ou, ele fala, ou cometendo erros, que é quando você faz o mal, sabendo que é mal, aí a gente se vincula com o umbral, com as energias negativas. Entende? Mas enquanto você estiver trabalhando virtudes, você está se desvinculando do umbral. Às vezes eu vejo as pessoas que têm medo do umbral, assim, não estou dizendo que deve ser agradável, não é. Não deve ver aquela descrição do umbral que não é bom para ninguém. O filme fez aquele negócio ainda, né? Ixi, Maria, então fica aquela imagem ruim do umbral. Né?
das trevas também, pior ainda. Então, não é que você tem que ter medo patológico. Você tem que ter medo fisiológico. Medo fisiológico é um temor proporcionado e coerente diante de um fato lógico objetivo que me motiva a enfrentar. O medo fisiológico te causa motivação, te traz energia para que você se esforce e vença a dificuldade. Mais uma vez a palavra motivação. Enquanto o medo patológico é aquele temor desproporcionado e coerente diante de um fato lógico e objetivo que te inibe a vencer. Então, toda vez que você tem um desafio e você foge, isso é um medo patológico. Você está entrando nos distúrbios depois de pânico, de ansiedade, de fobia, um monte de doença que causa isso. Mas toda vez que você, diante desse medo, você começa a se preparar para vencer a dificuldade, você vai estar progredindo, sabe? Então, que a gente não tenha medo, porque o medo patológico faz você fugir do enfrentamento. Não. Imagina, você acha que quantas vezes você passou no umbral nessas encarnações todas que você já teve? O umbral, para falar a verdade, é a nossa casa. Você acha que nosso lar está no umbral. Nosso lar não é uma cidade superior. É uma cidade limítrofe que ainda faz parte do umbral. Tem uma parte justamente na regeneração, onde a André Luiz vai estagiar primeiro, que a Cisa mostra para ele, em contato direto com a região paralímpica. E eles vêm trazendo os irmãos necessitados por ali, de maneira natural. Tem as defesas do umbral. Tanto que tem aquela senhora que quer penetrar no umbral à força, que é uma pessoa que praticava aborto. E as defesas não deixam. Então, é uma continuidade com o umbral. Às vezes eu vejo as pessoas achando que o nosso lar é não, Tiana é onde está a mãe de André Luiz, cidade superior. Ali sim, é outra coisa, é outro padrão. Vê como André Luiz descreve o encontro dele com a mãe dele. Então, a gente vem de lá para cá para praticar virtudes. A gente não pode ficar entrando na ociosidade, na indiferença. O ócio é uma coisa que causa muita infelicidade. Eu já falei para vocês que Kardec pergunta coisas que geram infelicidade e suicídio. Ele fala, é o ócio, a indiferença, a saciedade, que é você nunca viver, é você querer além do que é necessário, né? E a falta de fé. Porque cá para nós, aprende uma coisa, o que vai mais trazer motivação para você, te juro, pelo pouco que eu já estudei, mas isso aí eu já tenho conclusão, é a fé. É da fé que vai nascer a energia que a gente precisa para que a nossa vontade seja atuante. Toda vez que você tem fé, mas fé nesse sentido que a gente, da definição que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele fala a respeito dos passos. Se você ia ler aquele livro lá, que é lá que ele define essa fé, que eu trouxe essa definição para vocês. Esse sentimento de convicção íntima do bom proceder, que eu sei que eu devo fazer. É daí que vai nascer a energia. Eu sei que eu devo, eu tenho convicção. É íntimo meu isso. É isso que vai trazer energia para que eu vá à luta. Quando Jesus falou para a gente que aquele que tiver fé, também de uma mostardazinha, vai dizer, essa montanha transporta-se daqui para ali, ela vai se transportar nesse sentido, entende? Montanhas são todas as dificuldades que eu tenho. Quando você tem fé, você tem a energia, você tem a motivação, para que você vá lá e comece a resolver o problema. São essas coisas que eu acho bonitas, sabe? Ensinamento religioso, entende? Filosofia em ação, e a neurociência mostrando sempre a mesma coisa. Aprenda, porque são ferramentas que só você vai trabalhar por você. Isso não depende do outro. Isso são ferramentas da mente de cada um de nós. Faz parte do nosso espírito.
Então, que você saiba reconhecer o valor disso que as pessoas estão fazendo, saiba assimilar isso para você, entende? Se sinta motivacionado, entende? E vá trabalhar. Trabalhar para que você se eduque. Trabalhar para que você progrida, para que você vá adiante na sua vida. Entende? Porque é isso que ele espera da gente. Então que eu vá, entende? Porque isso vai começar a me trazer isso aqui, ó. Felicidade. A gente sempre fala para você, e isso tem trabalho de neurociência mostrando também. A gente sabe, eu falei para vocês que o valor das redes neuronais hoje é muito mais importante do que propriamente os núcleos que a gente tinha aprendizagem anterior, que era o principal. Né? Mas a gente sabe que existem alguns núcleos, entende, que tem representações em que você sente certas realizações. São satisfações externas e satisfações internas. Satisfações externas são as energias motivacionais que eu tenho para ter conquistas de fora para dentro que vão me trazer alegria. São determinadas áreas do cérebro que têm liberação de alguns neurotransmissores que representam algo de positivo em você e que você se sente bem. Mas o que mais vai trazer plenitude e realização é quando os núcleos da satisfação interna acontecem. Núcleos da satisfação interna são conquistas que eu tenho de aprendizagem e de superação. Cada vez que você aprende, cada vez que você supera, você vai se sentindo cada vez mais ditoso. É um prazer que não dá para você comparar, não dá entre o prazer da satisfação interna com o prazer da satisfação externa. A satisfação interna ela é algo que você leva com você a vida inteira. A satisfação externa não, você tem aquele prazer naquele momento e você para. Você pensa no primeiro carro que você conseguiu, a alegria que você teve naquele primeiro carro. Você vê agora, entende? E lembra daquele carro que você conseguiu, entende? E vê o carro que você tem hoje, entende? Não tem nem comparação a coisa. Agora veja as coisas que você superou, entende? O trabalho interior seu mesmo, entende? O vestibular que você conquistou, entende? A profissão que você tem, que está realizando. Então são satisfações internas que têm uma emotividade muito mais intensa do que as satisfações externas, sabe? Então isso existe e vale a pena. Então quando ele fala isso aqui, que vão se sentir cada vez mais ditosos, quando ele diz que a felicidade é proporcional à elevação de cada um, são coisas que está falando de felicidade mesmo, sabe? E como eu falei para vocês, torno a repetir que foi a maior definição que eu vi de felicidade. Porque se você for do ponto de vista filosófico querer saber o que é felicidade, você vai ver 10 mil definições. Entende? Cada filósofo tem uma. Mas a definição que a gente tem no Livro dos Espíritos de felicidade é única. Quando Kardec pergunta o que é a lei natural, ele faz: a lei natural é a lei de Deus, a única que vai lhe trazer felicidade. É ela que mostra o que você deve e não deve fazer. E se você não fizer, você vai se sentir infeliz. Foi a maior definição, a maior ferramenta que a gente tem. Cumpra a lei de Deus, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais feliz você se sente. Quanto mais você se distancia de Deus, mais infeliz você vai ficar. A gente vê todo mundo aqui na Terra dizendo que quer ser feliz. Por quê? Porque o nosso destino universal é ser feliz. É chegar à perfeição junto de Deus. A gente tem isso dentro da gente, de querer ser feliz e em busca da felicidade. O único problema é que a gente vai em busca por caminhos errados. No dia que a gente conseguir entender que o caminho certo é você cumprir a lei de Deus, no dia que você entender que essa lei de Deus está gravada na tua consciência, no dia que você tiver a percepção de que é da sua capacidade de discernimento que você vai estar direcionando na lei de Deus, sabendo separar o que é certo, o que é errado, o bem do mal, o que é bom e o que não é bom. Quando você perceber isso e começar a trabalhar nesse propósito de alcançar essa felicidade, você vai se tornar cada vez mais ditoso.
você vai se tornando cada vez mais feliz. Porque são conquistas para a nossa imortalidade. Então vejam que é uma conquista para a sua imortalidade e uma conquista para a satisfação externa que a gente tem aqui do ponto de vista humano. A gente vê as pessoas brigando por tanta coisa, porque querer um status melhor, uma roupa melhor, um carro melhor, essas coisas todas, entende? Tudo isso é transitório, tudo isso vai passar. Mas essas conquistas interiores, cumprindo a lei de Deus, isso vai nos tornar felizes. Todos nós aqui temos um monte de vícios e paixões que precisam ser educados. Depende do trabalho individual de cada um de nós. Na semana que vem nós vamos continuar com o estudo do livro. Só para terminar, a gente vai ver essa parte final aqui, em que ele fala também do som. Muita paz aqui. Examina teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Mede por esta razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que busca, ensina o Evangelho, e podemos acrescentar: farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículos dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça dos prazeres do sentido, cedo te converterás no intérprete de inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para alguns semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possa desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina o teu desejo e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado a toda a equipe espiritual que esteve aqui esta noite, nos auxiliando, nos amparando nesta noite de estudos. Todos nós possamos, ao sair daqui, nos sentir fortalecidos, compreendendo a lição que foi passada hoje nesta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos de todo mal, do corpo e da alma, que assim seja.